Olá a todos, estamos iniciando mais uma TPC geral da nossa Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Quem não me conhece, sou PCNP Veridiana, PCNP de Física, e a TPC de hoje é direcionada aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Nessa TPC nós vamos falar e refletir sobre os resultados da avaliação da aprendizagem em processo, as possibilidades de recuperação dessas habilidades fragilizadas e queremos ouvir de vocês ou saber de vocês também como aconteceram as recuperações dessas habilidades aí na escola de vocês. Então, os conteúdos da nossa TPC de hoje será sobre os resultados da recuperação das habilidades fragilizadas na AP. Os resultados, como falei com vocês, nosso conteúdo geral de hoje. Antes de falar dos resultados da AP, gostaríamos de falar dos resultados do SARESP, que aconteceu aí no final de 2021, que algumas séries fizeram as provas, e eu gostaria de mostrar para vocês o resultado, principalmente do resultado de matemática, que infelizmente nós tivemos muitos alunos abaixo do básico, tivemos aí o tempo de pandemia, que também afeta um pouco nesse resultado, mas não podemos pensar só diretamente na pandemia também, porque as avaliações foram em cima dos anos anteriores e teve um peso menor devido ao acontecimento do Covid, da pandemia causada pelo Covid. E em matemática, no 9º ano de ensino fundamental, por exemplo, nós tivemos na nossa diretoria de ensino uma média de 33,7% dos alunos no abaixo do básico. Na terceira série, esse resultado ainda é um pouco maior. Nós ficamos acima da metade dos alunos da nossa diretoria de ensino em matemática no abaixo do básico na terceira série do ensino médio. Então, nós tivemos uma média de 58,1% dos alunos no abaixo do básico na avaliação do SARESP em matemática. Essa percentagem também foi um pouco alta em matemática, em língua portuguesa, Em língua portuguesa tivemos 37,7% dos alunos no abaixo do básico na terceira série do ensino médio. E por que eu trago esse resultado e queria mostrar isso para vocês? Porque precisamos ter ações para que esse ano o resultado seja diferente. Porque devido aos resultados da ADE e da AP, já vemos dificuldades e bastante habilidades fragilizadas. É o que vamos mostrar aqui nos próximos slides. Esse aqui é o resultado da AP de matemática dos anos finais, do 9º ano. Esses quadradinhos pintados de vermelho indicam as habilidades que tiveram menos de 50% de acertos. E se vocês observarem, existem algumas habilidades que em todas as escolas não atingiram 50% de acertos. Esse é dos anos finais, o próximo é do terceiro ano, da terceira série do ensino médio. Esse aqui já é o resultado da terceira série do ensino médio. Temos aqui um pouco mais de habilidades com mais acertos, mas tem uma coisa bem interessante, as habilidades do terceiro ano do ensino médio em relação às habilidades do 9º ano. As habilidades da terceira série do ensino médio que foram avaliadas são habilidades do ensino fundamental. Houve até uma habilidade que foi do 5º aninho. O restante é do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, e só teve uma habilidade de ensino médio, que é uma habilidade que pode ser aplicada da primeira série até a terceira série do ensino médio. Aqui eu tenho o resultado das habilidades para vocês, Essas são as habilidades dos anos finais. Foram avaliadas na avaliação 19 habilidades
essa que está marcada de vermelhinho aí, que vocês estão vendo, ela só teve 19% de acerto. É uma habilidade do 8º ano, que teve apenas 19% de acerto, que é a habilidade de resolver, elaborar situações problemas, usando a relação entre a potenciação e a radiação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Então, é um resultado que a gente sempre vê aí, né? A questão da potenciação, da radiação, com baixa porcentagem de acertos. E essa é uma habilidade de 8º ano. Nos anos finais, foram avaliadas, eu estou olhando para o lado que eu estou vendo a colinha aqui, tá? Foram avaliadas 19 habilidades, habilidades de sexto ano até o 9º ano, e nós tivemos 2 habilidades de 6º ano, 8 habilidades de 7º ano, 4 habilidades de 8º ano e 5 habilidades de 9º ano. O que isso quer dizer? Nós temos aí os meninos que estão no 8º ano e a maior quantidade de habilidades avaliadas foram as habilidades de 2 anos atrás, que é de 7º ano, né? Essas habilidades, elas tiveram também um percentual de acerto não muito alto. Como vemos aqui, essa habilidade H2, que é de 7º ano, que ela teve 38% de acerto. Né? Qual habilidade vocês trabalhariam primeiro? A H2 ou a H5? A H5 é uma habilidade de 8º ano e a H2 é uma habilidade de 7º ano. Ela teve apenas 38% de acerto e é resolver situações, problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando a sentença algébrica para expressar a relação entre elas. E antes dessa habilidade, eu estou riscando tudo. Antes dessa habilidade de 7º ano, nós tivemos também aqui 2 habilidades de 6º ano. Uma teve 49% de acerto, então metade da turma praticamente conseguia essa habilidade e a outra metade não conseguia. E a outra nós tivemos um pouco mais de 50% de acerto. Aqui nós vemos a habilidade H10, H13, H14 e H16, que foram as que tiveram menos a porcentagem de acertos no 9º ano. Também habilidades que não são do 9º ano, tirando a H16, que são habilidades de 7º e de 8º. E agora nós temos as últimas habilidades, né, das 19 avaliadas, essas duas H18 e H19, que é do 9º ano, e tiveram 36% de acerto e 27% de acerto, respectivamente, que estão aí no ano sério correspondentes, né? Que é reconhecer as condições necessárias e suficientes para 2 triângulos sejam semelhantes. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas, transversais. Teorema de Tales. Então, antes de falarmos aqui das habilidades do ensino médio, é importante lembrar que nessa avaliação foram avaliadas 2 habilidades de 6º ano, isso para o 9º ano do ensino fundamental, 8 habilidades de 7º ano, 4 habilidades de 8º ano e 5 habilidades de 9º ano. É importante observar que essas habilidades de 6º e de 7º ano, que não foram contempladas, que não chegaram a 50% de acerto, pelo menos, devem ser recuperadas por se tratarem de habilidades estruturantes, né? Pelo fato dos meninos sanarem essas lacunas para conseguirem avançar no ano sério correspondente. A avaliação de aprendizagem de processo do ensino médio foi interessante porque não tem como culparmos a pandemia pelo resultado. Eu sei que existem muitos fatores,
E eu concordo com vocês, eu sei das dificuldades, são passadas para a gente as dificuldades, mas como eu falava nos outros ATPCs o ano passado para vocês, é a partir da avaliação de aprendizagem em processo da AP, da SARESP, das sequências digitais agora, que a SEDUC está avaliando a aprendizagem das crianças. Então, não temos mais como fugir dessas avaliações, né? Tem que ser feito. Elas devem ser feitas e os resultados devem procurar a maior fidedignidade possível, né? A maior veracidade possível. Então, deve existir sim um certo amor, um certo empenho ao realizar essas avaliações com os nossos estudantes na escola. A avaliação da terceira série do ensino médio, ela teve também 19 habilidades avaliadas. E dessas habilidades, nós só tivemos uma habilidade do ensino médio, que foi uma habilidade que vai da primeira série até a terceira série do ensino médio. Passando os slides aí, nós chegaremos nela, que eu acho que é a oitava ou a oitava não, a nona ou a 10ª habilidade que foi avaliada. Então aí nós temos aqui o resultado. Eu circulei de vermelho a habilidade que teve menor percentual de acerto. Nesse caso aqui desse slide, a habilidade H8, que é associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Essa é até uma habilidade que ano passado também apareceu como uma das habilidades mais fragilizadas, que eu lembro até que acho que foi no terceiro bimestre, ela teve 12% de acerto na primeira série do ensino médio em relação a essa habilidade. Então é uma habilidade que está sempre aí aparecendo e que devemos desenvolver um trabalho de recuperação sobre essa habilidade. Mas antes disso, nesse slide mesmo, nós temos uma habilidade que é de quinto aninho, dos pequenininhos, que ela não chegou a atingir a 50% de acerto, que é a habilidade H1 do quinto ano, habilidade matemática número 16, que é associar figuras espaciais às suas planificações, prisma, pirâmides, cilindros, cones, e analisar, nomear e comparar os seus atributos. Então, os meninos da terceira série do ensino médio não conseguiram, realizar um exercício de planificação de figuras, o nosso grande problema com a geometria. E ela teve 39% de acerto. Então, na escola, na hora de analisarmos esses resultados, que eu sei que vocês já analisaram, qual habilidade vocês trabalhariam primeiro? A H1 ou a H8? Vemos aí que a H1 é uma habilidade estruturante por ser de quinto ano e que eles precisam desenvolver para conseguir desenvolver as habilidades do ensino médio. A H2 tivemos também só 34% de acerto, que é resolver e elaborar situações problemas, usando a relação entre potenciação e radiação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. No próximo slide, nós temos aqui mais 8 habilidades, eu coloquei 8 habilidades para o slide, tá? Eu vou deixar o link do Drive com esse slide para vocês olharem, se vocês precisarem, porque a essa altura vocês já fizeram essa análise também. No próximo slide nós temos aqui mais 8 habilidades. Aqui teve o menor percentual de acerto, é uma habilidade do sexto ano, que teve 27% de acerto, e uma habilidade do sétimo ano. Lembrando que estamos falando da avaliação de aprendizagem e processo da terceira série do ensino médio. Eu sei que depende da linguagem, como essa questão foi cobrada para a terceira série também, isso é um fator importante que deve ser reconhecido, mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham
que acontece aqui com essas habilidades de quinto e do sexto ano, que a terceira série não conseguiu atingir um percentual de acerto assim, significante. A habilidade de H11 é quantificar e estabelecer as relações entre o número de vértices, faces, arestas de prismas e pirâmides em função do seu polígono da base para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Então, essa habilidade H11, que é de sexto aninho, está lá combinando com H1, que é a planificação, que estamos falando de geometria, né? E também dos polígonos, dos prismas. Se formos olhar o que diz a habilidade H1 de quinto ano, com o que diz essa habilidade aqui H11, são habilidades parecidas que podem ser trabalhadas junto e recuperadas juntos. A habilidade 14, que é de sétimo ano, resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Também parecida com aquela que a gente falou, que ano passado também tinha um percentual de acerto baixo no ensino médio. Aqui nesse slide nós temos as 3 últimas habilidades avaliadas na terceira série do ensino médio. Todas as 3 habilidades são de nono ano. Aqui teve um percentual de acerto menor, foi a H19, que é determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre 2 pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano. A H17, ela teve 37% de acerto. Eu não circulei porque aqui ela tem um percentual maior do que a H19. Eu circulei as que tiveram percentual de acerto menos que 30, ou a menor do slide, né? E nesse caso aqui, a H17 é interessante que ela já combina com outras habilidades, uma habilidade de sexto ou de sétimo ano que falamos, que é sobre as potências, né? As potências e as frações. A H17, ela fala de efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. É aquela velha questão dos meninos terem menos acertos nessas questões envolvendo potências, envolvendo raízes, envolvendo frações. Com expoentes fracionários ainda, eu sei que a dificuldade deles ainda é maior. E aparece aí como baixo percentual de acerto também para a terceira série do ensino médio. Lembrando, retomando, que a terceira série do ensino médio também teve 19 habilidades avaliadas. Dessas habilidades, apenas uma foi de ensino médio. Nós tivemos uma habilidade de quinto ano que não atingiu 50% de acerto, que é aquela questão de planificação das figuras, né? A planificação das figuras geométricas, dos prismas, as pirâmides. Tivemos uma habilidade de sexto ano. Tivemos 8 habilidades de sétimo ano. Nessas de sétimo ano aí nós temos algumas habilidades que têm mais de 50% de acerto. E também temos umas que têm menos que 50% de acerto. Tivemos 3 habilidades de oitavo ano, 5 habilidades de nono ano. Aqui nós temos 3 nesse slide, né? E nenhuma delas atingiram 50% de acerto. E tivemos uma habilidade apenas que vai da primeira série até a terceira série do ensino médio, totalizando 19 habilidades avaliadas na avaliação da terceira série do ensino médio. Então, são habilidades que devem ser recuperadas, que precisam, né? Mas o olhar também deve ser voltado aí para essas habilidades mais estruturantes, habilidades de anos finais, de anos iniciais, como essa do quinto aninho, que não atingiu 50% de acerto. Gostaríamos de saber se vocês fizeram recuperação dessas habilidades,
Se esse resultado bate com o da escola, tá? Deixem os comentários, eu vou disponibilizar um formulário para vocês escreverem sobre isso. Esse slide, gente, é um slide de curiosidade para dizer para vocês o que significam as siglas das habilidades, até para os professores novos que não sabem o que significa essas siglas, tá bom? Das habilidades que vocês estão sempre vendo aí. Nós temos aqui uma habilidade EF69MA01. O que significa esse EF69MA01? O EF significa o segmento, né? O segmento que o menino se encontra. Nesse caso, é o ensino fundamental. O 69 significa o ano, às vezes podia ter só o 6 ou poderia ter só o 9. Se fosse só o 6, era uma habilidade de sexto ano. Se fosse só o 9, era uma habilidade de nono ano do ensino fundamental. Nesse caso, a gente tem o 6-9, significa que essa habilidade pode ser desenvolvida desde o sexto até o nono ano, como aí está aparecendo na imagem bonitinho para vocês, representa o ano ou o bloco de anos. Se fosse 1-5, aquela habilidade pode ser desenvolvida desde o primeiro aninho até o quinto ano dos anos iniciais. 6-9, do sexto ano até o sexto ano. O MA, matemática, que é o componente curricular. E o 01 é a posição dessa habilidade lá na BNCC, né, de matemática. Embaixo, aí, seguindo as setinhas que vocês estão vendo, nós temos o componente curricular. Nesse caso, essa é uma habilidade de matemática. Se fosse de arte, seria EF69AR01. Se fosse de ciência, EF69CI01. E aí, educação física, EF, ER, ensino religioso, G, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa e MA, matemática. O próximo slide é do ensino médio, uma habilidade de ensino médio. Aqui nós temos EM, que representa o ensino médio, 13, que representa a habilidade de primeira série até a terceira série, indica que essa habilidade pode ser desenvolvida em qualquer uma dessas séries que esteja nesse intervalo entre a primeira e a terceira série, ou seja, pode ser aplicada na primeira, na segunda, na terceira série. LGG. Qual que é a diferença de aparecer LGG e aparecer LP? O LGG, ela está falando da área, né? Da área de conhecimento dessa habilidade. No caso aí é linguagens e suas tecnologias. O 103 representa a competência específica que se relaciona à habilidade. Então, nós temos aí uma habilidade de ensino médio que pode ser desenvolvida da primeira até a terceira série, da área de linguagens. E o 103, a competência específica. Lembra as competências da BNCC? Essas. Então, aqui embaixo nós temos os componentes curricular, né? LGG, linguagens e suas tecnologias. LP vai aparecer língua portuguesa. MAT, diferente do MA lá do ensino fundamental, porque é matemática e suas tecnologias. CNT, ciências da natureza e suas tecnologias. E CH, ciências humanas sociais aplicadas. E meio que para finalizar na nossa TPC, espero que tenha ajudado a nossa TPC de hoje. E o que vocês não gostarem, vocês já sabem, vocês podem falar. E eu vou deixar aqui um link de um forms para vocês preencherem. Pensando nessas habilidades que mostramos e pensando bastante nas que foram mais fragilizadas, nós gostaríamos de saber, essa é uma atividade que nós vamos deixar para que vocês respondam, entre aí os seus pares, os professores de matemática, junto com os outros professores também, até mesmo porque nós falamos aqui dos resultados de matemática porque foram os resultados mais fragilizados, tá? Que tiveram menor percentual de acerto
mas temos que ter a consciência que a língua portuguesa e as outras disciplinas são fundamentais e que devem ajudar umas às outras. Nós gostaríamos de saber como foram realizadas as recuperações dessas habilidades aí na escola de vocês. Essas habilidades que foram apresentadas para vocês, são as mesmas que apareceram aí na escola de vocês, como as mais fragilizadas? E aí, eu sei essa resposta porque é uma média, né? Então, sendo uma média, pode ter, sim, um resultado próximo com o que apareceu aqui na diretoria, ainda mais quando vemos todas as habilidades a habilidade em todas as escolas com menos de 50% de acerto. Mas será que essa foi a mais fragilizada na sua escola ou não? É uma média, né? Eu gostaria de saber. E aí, como atividade, fica a questão para vocês. Aí eu vou disponibilizar o link de forms também na descrição aí do YouTube, tá bom? E a questão é, como foi realizada a recuperação das habilidades mais fragilizadas na sua escola? Quantas e quais habilidades foram recuperadas? Tá bom? Então, vocês, por favor, preencham esse forms. Eu e o PCNP William de Matemática vamos ler, a equipe vamos ler essas respostas que vocês darão a essa atividade, tá? Para esse ATPC de hoje, para a gente saber como estão sendo realizadas as recuperações aí dessas habilidades na escola. E para finalizar a nossa ATPC de hoje, escolhemos aqui uma frase do Brantão de Ambrosio, completou recentemente um ano da morte, né, dele, um grande cientista do ensino de matemática no nosso país. E ela fala assim: não podemos esquecer a importância do aspecto lúdico associado ao exercício intelectual característico da matemática. Infelizmente, parece que tal aspecto tem sido desprezado. Por que não introduzir no currículo uma matemática construtiva, lúdica, desafiadora, interessante, nova e útil para o mundo moderno? Então, essa é uma frase aí que fala da questão lúdica, da importância do lúdico na matemática. E pensando nos resultados que vimos hoje, penso que ela se encaixa perfeitamente, porque a terceira série do ensino médio, onde deveria estar numa fase mais abstrata e às vezes não conseguiu desenvolver, porque lá atrás, no quinto aninho, faltou a parte concreta. E eu, como sempre falo para vocês, a matemática, a ciência, a arte, ela é muito importante para o ser humano, porque a partir dessa ciência, o ser humano é capaz de desenvolver o cérebro. Capaz não, né? Ele desenvolve o cérebro a partir desses componentes pelo fato do abstrato, né? O abstrato consegue fazer com que o nosso cérebro desenvolva. Então, ela bate bem com os resultados do que foi falado hoje, do que foi mostrado, e eu fico aí também como reflexão para vocês. Agradeço a participação de todos, que tenham uma boa semana de feriado, né? Que vocês possam descansar nesse feriado, e estamos aqui à disposição para tirarem dúvidas ou se precisarem de alguma outra coisa, tá bom? Um abraço a todos e um bom restante de semana. E é isso. Obrigada, pessoal.